Olá, então Carmen Heissen aqui. Vamos começar esta aula apresentando assim alguns aspectos, evidentemente, da RDC 429, mas abordando um pouquinho mais a questão dos açúcares e a sua aplicabilidade no software primeiro. Eu deixo no final, não é aula, não é ao vivo, mas eu gostaria de deixar a qualquer dúvida que vocês tenham, meu contato está no final do último slide dessa apresentação. E também, se vocês quiserem receber esse material PDF, é só solicitar, tá? Estamos aqui para isso. Bom, então a primeira questão que eu gosto de colocar para quem quer começar com a rotulagem nutricional é o entendimento desses três documentos que estão aqui. A RDC 429 e todas as normativas da IN 75 de 2020. E a questão da terceira edição de perguntas e respostas, que no dia 3 de julho de 2023 teve um novo entendimento sobre açúcares adicionados, mais especificamente nestas questões que estão aqui. Então, o meu foco aqui vai ser abordar um pouquinho da questão dos açúcares, que me parece que é a maior dúvida, a nossa maior dor, tá? Infelizmente, porque ainda não existem tabelas oficiais e a indústria ainda está se ajustando e se adequando como todo mundo, né? As informações estão bem difíceis de localizar. Vamos falar um pouquinho de alegações frontal, alegações nutricionais e análise de fórmulas contendo, então, combinações de alimentos industrializados. Na questão dos açúcares totais e adicionados, o destaque é para o artigo 3 da RDC 429, que tem um detalhamento do que é entendido por açúcares adicionados e açúcares totais. Tá? Não vou ler aqui, porque esse documento é de conhecimento público e está aí para vocês pegarem. Apenas estou destacando que seria o artigo 3. E faço um resumo disso, interpretando o que diz esse artigo. Que açúcar total, então, é entendido por todo aquele açúcar que está naturalmente presente nos alimentos. Tá? Então, são os açúcares oriundos das frações de carboidratos, sacarose, glicose, frutose e lactose, e as maltodextrina e dextrose. Então, o que ocorre? Nós não tínhamos essa, na maioria das tabelas, e nas tabelas oficiais fica entendido como a TAC, a IBGE e a USDA, teoricamente aceitas, né? Mais aceitas, não existe, na TACO, por exemplo, não existe não existe essas frações declaradas, né? Antigamente tinha-se apenas o açúcar total, mas recentemente essas frações vieram sendo colocadas à disposição e aí agora existe uma questão de interpretação de que o que se tinha antigamente como açúcar total não se conhece quais são as frações que estavam envolvidas. Então, por isso que, infelizmente, temos que revisar e validar essas informações. Né? Porque por açúcar total é entendido, então, os açúcares naturalmente presentes no alimento e também alimentos processados. Então, eu posso ter duas frações aqui. No açúcar adicionado, então, é tudo aquilo que foi adicionado durante o processamento de alimentos. Mas também contém as informações nutricionais dessas frações. Então, ele soma, tá? Então, tudo isso fica uma questão de botar na ponta do lápis quando existem produtos que têm uma dúvida do seu entendimento, tentar analisar, pegar uma ficha técnica e verificar como que estão declarados esses alimentos. Então, são considerados ainda todos os monossacarídeos e disacarídeos, como açúcares totais, né? E aí vem a descrição de cada tipo, açúcar de cana, beterraba, açúcar investido, mel, melato, enfim, tá? E tem a exceção, que são os polióis, né? E essa exceção que eu destaquei aqui, que são os açúcares que são modificados quimicamente, sofrem uma reação química pela fermentação, escurecimento e, enfim, a minha recomendação, se o produto de vocês requer essa interpretação, o ideal é a análise laboratorial e não a análise de alimentos oriundos de tabelas, né? Porque eles têm uma análise diferente. Então, quando são açúcares adicionados, esses açúcares simples, claramente entendido como
que o teor de carboidrato total é igual ao açúcar total. Então, o mesmo valor que está contido de carboidrato nesse açúcar, ele deve ser replicado para a informação de açúcar total, tá? Agora, estes aqui são facilmente entendidos, mas tem outros alimentos industrializados que aí tem que passar por uma análise mais apurada. Bom, destacando então o que está nessa RDC 429, que é diferente da 359, são alegação frontal, então, e aí esses limites de maior ou igual a 15 gramas de açúcar, né, ele é alto. Gordura saturada maior ou igual a 6 e para sódio maior ou igual a 600 miligramas. Então, nestes casos, irá conter a alegação nutricional frontal. Tá? Eu acho que a dúvida não é tão grande, porque é facilmente verificado esses valores. Né? Bom, aí eu falo num checklist. Depois disso, parece que eu inverti um pouquinho só esse entendimento, mas eu entro mais a fundo no cadastro de uma receita para melhor entender como isso funciona, mas eu trago isso na frente por quê? Porque quando nós vamos cadastrar, nós temos que tomar ciência de todos os processos que envolvem aquele produto que nós iremos cadastrar. Isso é fundamental para não cometermos erro. E eu ressalto isso aqui porque eu tenho recebido muito questionamento, muita dúvida e eu fico muito preocupada com isso, tá? Porque um software, por mais que ele tenha, vamos dizer assim, a facilidade de cálculo nutricional, ele não é mágico no sentido de brotar uma informação que não existe. Então, a análise, que é o item 2 aqui, ó, da ficha técnica mais detalhada possível, essa obtenção da ficha técnica, todo o seu descritivo, utensílios, equipamentos, quanto mais o nutricionista obtiver essas informações na hora de coletar os dados, ele pode ter uma visão de que se aquela receita está realmente sendo escrita e nos passada da maneira correta, que muitas vezes não é o que ocorre. Eu já peguei, assim, inúmeras receitas, e eu cito agora aqui uma situação, laudos é difícil, eles não têm padronização da fórmula, a embalagem do porcionamento também é bem complicado, quando não tem aquele segredo de estado. E aquela ficha técnica que a gente pega na mão e que diz, mas esse é o ingrediente segredo. Sim, mas como é que eu posso calcular e validar e dar uma assinatura? O que a gente tem que levar em conta é que no momento que nós estamos formulando uma receita para calcular a informação nutricional, nós estamos colocando o nosso nome ali, a nossa responsabilidade técnica. Então, nós temos sim que captar nas entrelinhas todos isso, e isso aqui só se obtém investigando e instigando o dono do negócio, antes de começar a formular. Nós temos que entender qual é a visão desse dono do negócio com o seu produto. Porque tem muitos deles que batem o pé, que querem aquele tamanho, que querem aquilo, e eles não entendem. E nós é que temos a obrigação de esclarecer e pontuar todos os pontos que tem que ser, que não é nós que queremos, é a lei que é assim. Tá? Eu vou dar exemplo essa que é um exemplo real que me aconteceu. Então, tem que colocar aquilo. E agora, tem aquelas coisas que tem na lei que, vamos supor, que permite que eu coloque uma medida caseira e uma fração. Particularmente, eu sou contra. Porque eu mandar um cliente, eu ler um rótulo que diga que tu tem que comer 1/3 da porção ou meia porção, isso é impraticável, né? Quem é que sabe o que é 1/3, 1/4 de porção? Você pode comer só 1 e 1/4 de fatia. Bom, acho isso muito estranho, muito estranho. É a lei, mas se a gente puder fazer alguma coisa para que esse entendimento do consumidor lá na outra ponta seja modificado, então nós temos que bater pé. Vamos mudar essa forma, vamos mudar esse tamanho dessa fatia, vamos revisar os ajustes dessa máquina fatiadora, enfim. Né? Está no nosso papel isso. Então, numa primeira análise, nós temos que verificar e checar todas as informações desse produto. Ele contém alegações nutricionais básicas, porque mesmo sem analisar, numa primeira observação, a gente já pode detectar. Contém açúcar? Sim, contém gordura saturada? Ele vai dizer, não, vamos investigar qual é a manteiga, se está usando manteiga, que tipo de gordura está sendo utilizado.
é alto em sódio, que tipo de produto está sendo utilizado ali os ingredientes. Contém alergênicos, existe contaminação usada nessa produção, então pode pegar um alimento que não tem, né, não contém glúten, não contém nenhum dos 17 ingredientes da lista de alergênicos, mas tem contaminação cruzada sim. Então, tem que ser detalhado. Contém aditivos, e aqui aditivos é uma das coisas que mais eles escondem. Então, tem que ter a sabedoria de captar essas informações e tentar fazer com que essa lista esteja contida mais segredo não revelado. O segredo não revelado é o nosso pior inimigo, uma visita técnica. E aí, eu digo que eu sei que nem sempre é possível. Eu já fiz rotulagens recebendo a ficha técnica, mas procurei investigar, me cercar do maior número de informações possíveis, mas na prática, eu digo que a melhor coisa para nós termos a segurança da nossa assinatura é fazendo uma visita técnica. Eu acho que esse é uma etapa que, se puder, não pulem, porque é só aí que a gente capta as coisas escondidas. Então, é segurança para que o nosso canetaço, tá? Que a gente não assinar, está dando uma canetinha lá no final e nós vamos responder por elas. Muito embora, pela lei, quem responde pelo rótulo é o fabricante, é o fornecedor. Mas, de qualquer maneira, eu imagino, se uma coisa complica, vem um desdobramento que pode atingir o nutricionista. Então, estou colocando apenas um alerta. Então, saber se o dono do negócio está aberto a alterar a sua fórmula diante de alegações frontal que estejam nutriente excessivo, saber se ele está aberto a fazer essa modificação. Tá? Se é possível trocar os açúcares por algum açúcar substitutivo, uma gordura, enfim. Hoje a indústria está cheia de novas tecnologias e que é preciso saber avaliar, né? Tanto para açúcares, gorduras, é uma coisa assim infindável e muito bom, acho, do lado do consumidor. Tamanho da porção. Então, tamanho de porção é outra coisa que também é bem detalhada, já antecipei algumas coisas aqui. O anexo 5, ele traz sugestões do tamanho das porções dos alimentos para fins dessa declaração, e são questões cruciais, né? Já antecipei. A lei determina que pode ser, sim, uma porção e um quarto. Bom, há possibilidade de dar isso, o consumidor vai agradecer, tá? Agora, temos que negociar. E eu vou dar um exemplo aqui que me aconteceu e eu consegui contornar, mas eu sei que é difícil, tá? Se as calorias da porção estão maior que o recomendado para aquele grupo de alimentos, na 359 tinha 500 calorias mais do que isso, né? Que esse dia não era recomendado, mas isso foi tirado, então agora tem uma caloria por grupo e não tem uma determinação maior. Então, no Nutrimenu, a gente apresenta assim, ó, coloca aqui o peso depois de pronto da preparação, e aqui não importa se é 100 quilos, 200 quilos de preparo, ele só dá uma informação. Aí traz automaticamente o tamanho da porção de acordo com o que está sendo formulado, ou não, porque poderá não ter. Para pratos prontos, por exemplo, ele só traz genericamente prato pronto. Ele não traz se é arroz, se é feijão, se é batata ou se é aipim, enfim. E, assim como tem muitos alimentos que não estão contemplados nessa IN 75. Então, o anexo 5. Então, tem que se fazer uma adaptação e um entendimento do que seria essa porção padrão. Quantidade da embalagem, e aí, quando eu digo que o tamanho da embalagem, e aqui esse é o croissant que eu estou dizendo que aconteceu, eu coloquei o tamanho original só para poder demonstrar. A embalagem dele, na realidade, eram 150 gramas cada croissant, e isso excede em muito a recomendação, que é 150 calorias para 40 gramas, né, que é o que determina essa IN 75. Eu acabei negociando no final um croissant de 50 gramas, que não excede, ele acabou concordando e não complicava muito a produção dele, né? Mas isso tem que ser visto, porque o consumidor, alguns chegam lá, não, mas como que tem um tamanho de 150 se a lei está dizendo que é 40 gramas? Então tem que ter esse cuidado. Então, nessa coisa
confronto com o dono do negócio, com a empresa, né, é pegar a ficha técnica com o máximo de informações possíveis daqueles ingredientes que são particulares, né, que tem mais um detalhe. Por exemplo, aqui eu destaquei, na ficha que me deram, dizia farinha de trigo, mas na realidade eles utilizavam uma mistura de croissant, o que muda toda a questão, né? Muda toda a questão. E aqui nessa mistura, a ficha que eles tinham, não tinha laudo e não tinha informação nenhuma. E o que eu tenho que ter muito cuidado nessas misturas pré-prontas, nessas pré-mesclas, essas coisas de padaria, que existem muitíssimos conservantes e açúcares, né? Que na panificação vai muito açúcar. Então tem que ter muito cuidado nesse entendimento aqui, né? E no caso, os outros ingredientes todos eram mais ou menos comuns, corriqueiros, com exceto da margarina para folhado, que aí sim eles tinham um laudo lá que foi anexado a esse cálculo. E os ingredientes, então, secretos e aditivos, já mencionei que tem que ser calculado. Bom, então, depois de todos esses dados, então, é a hora de colocar a massa, a mão na massa, né, para calcular. Então, já fiz o meu levantamento de tudo que eu tenho que ter, então eu vou calcular. Aí, qual é o primeiro passo? Eu tenho que separar todas as fichas técnicas de ingredientes, separar no sentido de verificar se o que eu estou utilizando de ingrediente de farinha de trigo é a correspondente à informação dessa ficha. Então, analisar se todos os nutrientes obrigatórios estão de acordo, e aqui eu chamo atenção para principalmente os obrigatórios, tá? Os outros são secundários ou não, né? Depende da ficha técnica. E na ausência dessa informação, solicitar as informações e os laudos aos fornecedores. Então, esse ajuste da ficha técnica de ingredientes é fundamental para eu poder chegar nesse item 4 das alegações nutricionais. Só que isso aqui é feito como? O ajuste é feito em cima de uma base de dados. Eu busco essa farinha de trigo da tabela, tá? Do IBGE ou da USDA, depende qual fonte que eu resolver utilizar. Isso minimiza o impacto do trabalho, tá? Mas não dispensa a validação, não dispensa. Principalmente, e aí o principalmente vai grifado para que, principalmente, a questão dos açúcares, a questão das gorduras, sódio, principalmente, tá? Porque eu preciso ter posse de todas essas informações para que o sistema possa emitir resultados. Ele não tem como emitir resultados. A ficha do ingrediente, ele é o herdeiro da informação nutricional final. Ele é o herdeiro da análise desses nutrientes que estão sendo utilizados. E no caso aqui, são 131 nutrientes analisados no menu, tudo com percentual de valores diário. Tá? As análises todas são feitas em 100 gramas e pelo tamanho da porção, nós vamos avaliar agora. Tem a questão, então, eu posso ter dúvida num nutriente, eu clico em cima do nutriente em 100 gramas e eu tenho os alimentos que possuem o nutriente selecionado. Tá? Então, isso para avaliar o impacto desses valores que estão sendo sinalizados. Então, os ajustes das alegações, eu estou de posse de todas as informações nutricionais, ajuste dos ingredientes, lembrando que o descritivo do alimento nas tabelas nutricionais, eles fazem parte de um protocolo, né, internacional para descrever. Então, tem aquele descritivo enorme que nós não vamos mostrar isso no rótulo. Então, nós podemos simplificar essa informação, ajustar de forma que dê mais clareza nessa informação final, né? Então, a última etapa é avaliar os resultados contidos na informação nutricional com todos os indicadores analisados. Então, o que eu já antecipei aqui, que a ficha técnica ela é herdeira das informações. Então, só pode analisar o que está lá na ficha do ingrediente. Né? Então, essa de posse disso, eu tenho todos os argumentos para chegar à palavra rotular realmente. Né? Agora, lembrando que quem bate o martelo final nesses dados é o avaliador. Tá? Então, eu trouxe aqui uma análise avançada, eu vou deixar aqui na tela, mas nós vamos agora pular para o sistema mesmo. Né? Vou começar aqui, então, mostrando parte do sistema. Eu estou aqui em cadastro de minhas receitas e eu vou cadastrar uma receita nova a partir de uma receita que já está criada para facilitar a explicação.
Então, peguei esse croissant de chocolate, tá? Que está aqui já cadastrado, e eu vou duplicar esta receita. No momento que eu faço isso, eu posso executar várias alterações. Então, eu clico em editar e eu posso alterar o nome, a descrição nova. Posso acrescentar novos ingredientes ou alterar a sua quantidade de acordo com a preparação que eu estiver executando. Então, só a título de exemplificação para poder mostrar para vocês como isso aqui funciona. Então, se eu tiver que cadastrar um novo ingrediente, então, vou colocar aqui algum só para demonstrar. Então, vamos supor que fosse uma farinha de arroz, então eu digo a quantidade e insiro. Tá? Mas como eu já estou com a receita aqui pronta para facilitar, ó, então é uma receita de croissant de chocolate, então farinha de trigo, fermento, água, farinha de trigo novamente, porque essa aqui é a primeira base para fazer a fermentação e esta outra para finalização da massa. Então eu vou excluir esta aqui para deixar com a receita certa. Aqui eu tenho uma receita do creme de chocolate, que já é uma receita dentro de receita. Então, eu posso ir adicionando quantas preparações já prontas dentro dessa receita. Então, vocês olham aqui que eu incluí 600 gramas de massa, porque essa minha receita aqui, ela vai dar 12 croissants. Então, eu posso, por exemplo, se eu tenho dúvida de qual é a receita original, eu navego, abro uma outra aba aqui para ver como que é essa receita de creme de chocolate. Então, só que eu alterei as quantidades, que eu disse que é 600 gramas. E na receita original, ela tem uma porção menor, de 120 gramas. No momento em que eu transfiro ela para uma nova receita, que é 600 gramas, o sistema refaz automaticamente o cálculo. Então, eliminando com isso parte daquele trabalho de recálculo. Tá? Então, se eu colocar aqui 800 gramas, ele refaz o cálculo. Tá? Então, eu vou deixar 600 gramas, porque eu estou partindo do pressuposto que vai ser 50 gramas de recheio em cada croissant. Então, aqui no final, eu vou dizer que é 1.800 gramas, o meu rendimento, e vou gravo essa receita, e eu vou para a determinação, então, da minha rotulagem, tá? Então, eu vou definir o tamanho da porção. Então, me trouxe aqui que a minha receita pronta tem 1.800 gramas e a minha embalagem, eu posso dizer que ela tem, vamos dizer aqui, 650 gramas, vamos supor que eu coloque 4. Não necessariamente preciso utilizar toda a quantidade. Então, a minha embalagem são 600 gramas e cada um do tamanho da minha porção é 150. Só que o que ocorre aqui? E aqui é que existe a maior dúvida. A RDC, o IN 75, anexo 5, ele define que o croissant tem 40 gramas. Só que este meu cliente disse que a porção dele é de 150 gramas. Eu posso assumir essa quantidade para uma unidade de uma porção individual. Ou eu posso convencer o meu cliente a mudar a gramagem do croissant dele, que é bem difícil, mas em todo caso só estou dando uma justificativa aqui para esses valores que está acontecendo aqui. Então, a minha embalagem tem 600 gramas e o meu croissant tem 150. Então, eu vou ter 4 unidades de croissant na minha embalagem. E o sistema está me dizendo que eu excedi as calorias previstas, né? Que a caloria prevista para esse grupo de massas, pães, etc., é de 150 calorias. E 150 gramas do meu croissant está em 382. Então, isso é uma deliberação do nutricionista que está executando esse cálculo, ou do seu fornecedor, né, do seu cliente que deseja manter essa gramagem. Então, o sistema ele simplesmente replica essa informação. Estou dizendo que vai ser uma unidade que ela vai ter 382 calorias. Tá? O sistema ele não impede, só está sinalizando aqui uma atenção. Então, vou para a rotulagem, assumindo que vai ser 150 gramas, aí o sistema vem com a análise nutricional desse produto. Então, eu tenho aqui que, por exemplo, açúcares totais deu 13 gramas na minha porção de
150 gramas. E aí vocês poderiam pensar assim, mas da onde que está vindo esse resultado? O açúcar refinado. Tá? Em 100 gramas tem 8,33 e em 150 gramas 8,31, uma participação de 99,98. Açúcares adicionados, na realidade, aqui, ó, posso também clicar e a informação aqui é sempre em 100 gramas. Quantidade de 8,33 gramas de açúcar e 8,31 e é praticamente o mesmo resultado. Mas para dar uma ideia, gordura saturada, 3,4. Eu posso clicar aqui em gordura saturada e eu vou visualizar quais são os alimentos contidos nessa gordura saturada. Tenho aqui 100 gramas, né? Quantidade de cada um desses alimentos dentro dos seus valores de gordura saturada e o percentual de participação dentro desse resultado. Isso facilita com que, para os ajustes, se eu tiver que ajustar, se eu considerei que a margarina folhada, por exemplo, está com 57%, se eu posso substituir por um outro produto. Então, daqui mesmo, ó, vocês viram, daqui mesmo, eu navego para a ficha técnica do ingrediente. Então, por exemplo, no caso aqui, a margarina mesmo, que é a margarina Vigor da marca que o cliente utiliza. Então, isso é muito importante, que esses dados sejam revistos de acordo com a ficha técnica do cliente. Então, aqui, por exemplo, ó, esses são todos os ingredientes que são contidos nessa margarina para folhados Vigor, certo? E, da mesma forma, todos os ajustes foram processados de acordo com o laudo técnico fornecido pelo cliente. Então, feito isso, vamos dizer assim que eu analisei todos os resultados, tá? Da mesma forma aqui, ó, carboidratos, eu tenho todos os ingredientes, de uma maneira, eu não preciso sair mais dessa página da análise nutricional para avaliar o que está acontecendo nessa minha formulação, salvo se eu tiver que fazer um ajuste de diminuir, retirar ou adicionar um novo ingrediente. Então, tenho aqui o resultado da informação nutricional, aqui eu tenho todos os ingredientes de acordo com os alimentos que foram incluídos, e aqui eu posso ajustar, porque o que ocorre? A descrição do alimento está de acordo com o padrão da alimentação. Então, ele vem um descritivo muito grande. Eu não preciso, por exemplo, açúcar refinado, ele tem todo um descritivo que eu posso alterar o campo, né? Eu posso dizer só que é amido de milho, não precisa dizer que é o cru. Então, eu tenho que simplificar para o lado do consumidor, né? Então, amido, posso adicionar aqui de milho. Então, só para mostrar aqui todos os alergênicos e as alegações nutricionais. Tá? Então, eu vou ajustando esse campo de acordo com o que eu quero realmente mostrar nessa descrição. Aí, feito isso, eu posso imprimir, baixar um arquivo CSV, ele abre no Excel, e aí eu posso configurar como eu quero, ou eu posso simplesmente imprimir, ele me imprime toda essa ficha técnica, a informação nutricional. Então, acho que era isso aqui, mas as dúvidas vocês podem me perguntar que eu encaminho a resposta diretamente. De qualquer maneira, eu coloquei aqui uma tela da análise nutricional, que tem múltiplas funcionalidades, mas que vocês verão muito melhor no vídeo esse que está anexado aí para vocês. Então, o que eu queria agora deixar claro para vocês, agradecendo a atenção de vocês, é que se quiserem falar comigo, tá, me mandem um e-mail com as perguntas de vocês, o que for possível, se eu souber, respondo, tá? Mas deixo aqui todo o meu contato, tá? Então, muito obrigado pela paciência de vocês. Acho que até demorou mais do que eu, na realidade, gostaria. Mas como vídeo, aula gravada, a gente para e continua como quer, e se quiser também acelera, né, a apresentação. Mas o meu intuito foi contribuir um pouco e muito mais com as dúvidas que eu tenho recebido, tá? Então, muito obrigada.